Boa noite! O Jornal da Câmara está começando e nesta edição você vai ver que as contas do ex-prefeito Ayrton Dipp foram aprovadas pelo plenário. O procedimento é importante para garantir a legitimidade política dos gestores públicos. Vereador Paulo Pontual anuncia mudança de partido. Eu estou indo para o PSDB, certo? A escolha se deu numa conversação de tantos outros partidos. Grupo de trabalho inicia a elaboração de lei municipal sobre justiça restaurativa. Estabelecer práticas de restauração e práticas de diálogo de paz para a questão dos conflitos sociais, para a questão que envolve os relacionamentos. A maioria do plenário aprovou as contas do ex-prefeito Ayrton Dipp referentes ao exercício de 2012. O vereador Alberi Grando fez a análise do documento na Comissão de Legislação e Redação. O Tribunal de Contas do Estado não apontou nada de que fosse necessário sanar ou fez apontamento de irregularidade nas contas do prefeito Dipp. Por isso o parecer então foi favorável, com base naquilo que o Tribunal de Contas também opinou. Antes de ir à votação, o decreto do Legislativo aprovando as contas do ex-prefeito Ayrton Dipp foi amplamente debatido na tribuna. O meu voto será favorável, sim, mas não tem como deixar de apontar. E isso é uma manobra que as administrações fazem, não é só a administração Dipp que fez isso. Porque a nossa lei orgânica prevê 35% de investimento na educação. E a Constituição Federal prevê 25%. Isso é importante a população ter presente. Então, às vezes, quando não se atinge o índice da lei orgânica, se apela e se justifica pela Constituição Federal e o parecer é favorável. E é isso que está acontecendo com a prestação de contas do ano de 2012 da administração Dipp. Então, a ata de encerramento diz com clareza que não investiu os 35% previsto na lei orgânica municipal. Atingiu o índice da Constituição Federal. Fui oposição durante praticamente todo o governo Dipp. Batíamos aqui em várias teclas, inclusive nessa da educação. Mas eu quero fazer aqui um meia-culpa e dizer que hoje, passado todo esse tempo, foi uma belíssima administração, senhor presidente. E Passo Fundo, independente de política ou não, Passo Fundo foi bem servida de prefeitos nas últimas gestões. Cada um olhando um pouco mais para um lado, um pouco mais para o outro lado, uma oposição batendo e fazendo valer seu papel de oposição. Mas eu acho que Passo Fundo, analisando o vereador João Pedro, historicamente, tanto o prefeito quanto os vereadores, eu acho que as duas casas estão de parabéns. O parecer do TCE foi aprovado com 19 votos. O procedimento é importante para garantir a legitimidade política dos gestores públicos. E veja que o Tribunal de Contas faz um parecer técnico. Eles se aprofundam em todas as contas e apontam se tem alguma coisa errada. Eles fazem o apontamento que se diz. Aqui na Câmara de Vereadores é muito mais uma avaliação política da situação. Então já ocorreu situações onde, embora o Tribunal de Contas tenha apontado, ou não tenha apontado nenhuma situação irregular, ou tenha apontado situação irregular, e a Câmara de Vereadores deu outro parecer. O parecer, repito, no Legislativo, ele é muito mais político do que técnico. Técnico, existe o Tribunal de Contas e ele faz esse papel. Nos próximos dias, teremos mudanças no cenário político municipal. Está confirmado que o Solidariedade vai perder pelo menos uma cadeira no Legislativo. A bancada do Solidariedade foi criada em 2013. Na época, o vereador Paulo Pontual deixou o Partido Progressista e migrou para a sigla. Na tribuna, ele lembrou os motivos da troca. Quem trouxe o Solidariedade para Passo Fundo foi o vereador Pontual, fui eu que trouxe, certo? Justamente com uma identificação que nos venderam do Partido Solidariedade, que seria um partido diferenciado, que seria um partido que não teria dono, que seria um partido que valorizasse as pessoas. Passados quase 2 anos, o parlamentar está insatisfeito com as decisões tomadas pelo Solidariedade. Porque não respeitou a comissão provisória, que tem com validade até outubro desse ano, criando
uma nova comissão provisória, que para mim não tem validade junto ao cartório, utilizando, inclusive, a mesma matrícula da comissão provisória anterior. Então, como é que um partido consegue ter alguma conquista no município quando aceita que o próprio assessor do vereador do partido sai e eles passam a comissão provisória para essa personalidade? O anúncio da saída do vereador foi feito em reunião plenária. Eu estou indo para o PSDB, certo? A escolha se deu numa conversação de tantos outros partidos. Sabe que a gente se identifica com alguns amigos que foram para lá. Dr. Edson Nunes, Daltro Vespe e tantos. O Polenta é meu amigo, o Enio Oliveira, presidente, é meu amigo. Nós se identificamos com aquele grupo que nós temos uma amizade. E aí a gente quer acreditar que, intermédio da amizade, a gente vai construir um bom diálogo e uma boa política para Passo Fundo e para o PSDB. O atual líder do Solidariedade acredita agora na extinção da bancada. Vão perder 2 cadeiras, não vão ter representatividade e não vão conseguir, dentro de Passo Fundo, construir o Partido Solidariedade. Mas o colega do atual partido, o vereador Renato Tchecker, ainda está avaliando o cenário político. Por isso, ele deve ser o único representante da sigla na Casa do Povo. Eu já recebi vários convites, quase de todos os partidos que fazem parte do governo. Eu, na verdade, estou analisando, né, para que partido a gente pode ir. Podemos ficar no próprio partido, hoje eu sou do Partido Solidariedade. Eu queria que a população de Passo Fundo soubesse que eu não sou fiel a partido e nunca vou ser. Eu sou fiel à população, sou fiel às pessoas que me elegeram, que é o povo de Passo Fundo. E quanto a partido político, eu sempre vou ficar naquele partido político que existia um respeito, que existia uma harmonia e que realmente o vereador conseguir expor as suas próprias ideias, sempre em melhorar a vida das pessoas, que é esse o meu maior objetivo, fiel com o povo e não com o partido político. Então, a possibilidade é claro, mas estamos aí deixando o tempo passar e vamos ver se isso acontece. E agora nós vamos para o intervalo e retornamos em seguida com outras informações do Parlamento Municipal. Com a chegada do inverno, é comum a utilização de lençóis térmicos. Deve-se manter um cuidado em especial em relação à armazenagem e acomodação dos lençóis. Não dobrá-los, pois os seus filetes que conduzem o calor e a energia elétrica podem se quebrar e quando esse equipamento for utilizado, ele poderá apresentar problemas. Importante também ressaltar que o lençol térmico ele deve ser utilizado antes da pessoa dormir para aquecer a cama. É importante desligá-lo após a cama estiver aquecida, quando a pessoa estiver utilizando esse lençol. Sua família não vai esquecer o que você fez por ela. E você, o que fez com eles? A culpa não morre nunca. Respeite o limite de velocidade. Ultrapasse com segurança. Foi autorizada a revitalização de mais um prédio histórico. Depois do Teatro Múcio de Castro, a Prefeitura vai investir no espaço da antiga Intendência, onde funcionam os Museus de Artes Visuais Ruth Schneider e Histórico Regional. Estão previstas correções no telhado, restauração da fachada, nova marquise, iluminação externa e pintura.
O prédio, inaugurado em 1911, foi tombado pelo Poder Executivo na década de 90 e também integra o patrimônio histórico e cultural do Rio Grande do Sul. Recentemente aconteceu a primeira reunião do grupo de trabalho que vai elaborar o projeto de lei sobre justiça restaurativa. O texto deverá ser entregue para o Executivo, que ficará responsável pela criação de um programa municipal. O nosso objetivo é transformar a justiça restaurativa e as práticas restaurativas e diálogo de paz como uma política de administração pública. Quer dizer, independentemente do governo que está no momento na cidade, no Poder Executivo ou mesmo no Legislativo, a gente quer estabelecer a justiça restaurativa como uma política de Estado, ou seja, estabelecer práticas de restauração e práticas de diálogo de paz para a questão dos conflitos sociais, para a questão que envolve os relacionamentos na vizinhança, na família, é uma forma diferente de resolução desses conflitos, com base no respeito, com base no diálogo, né? Mas como uma política assim, de administração pública, independe do governo que está, e como uma política de resolução também social, de que a comunidade e a sociedade encampem essas práticas como forma de resolução dos seus problemas. Os integrantes lembraram o fato de o município ser responsável pela segurança e bem-estar dos moradores. Sendo assim, o poder público precisa organizar o quanto antes um programa de conciliação. Há uma questão de segurança que muitos buscam através de um paradigma punitivo. E aí o que se faz? Aparelhamento das polícias e tal, da estrutura do judiciário. Há um outro viés de se olhar. Primeiro, trabalhar preventivamente para evitar o conflito. Segundo, conflito instalado de pequena magnitude que se possa resolvê-lo sem judicializar, e outros de médio ou grande, uma vez judicializado, mas isso não resolve. Então, o princípio da justiça restaurativa e esse projeto que se busca construir aqui junto com o Executivo é, de fato, de quebrar esse paradigma, de sair do viés punitivo para o viés da promoção da pessoa humana, para que se resolva e garantir a palavra também para a suposta vítima ou a vítima realmente, objetivamente falando. Então muda de paradigma e Passo Fundo tem a grande chance de fato ser a marca regional agora desse processo de construção. O grupo teve a Lei de Caxias do Sul como modelo de estudo. Lá o programa de justiça restaurativa existe há 1 ano. Tem este projeto há mais tempo, já vem trabalhando, estudando, pesquisando nessa área e já tem alguns espaços e instituições envolvidas na execução desse tipo de programa. Então nós queremos nos valer dessa experiência de Caxias, outros municípios no Brasil também já fizeram isto, para que possamos trazer para Passo Fundo algumas experiências já concretizadas e ter como base essas experiências. Neste primeiro encontro foi apontada a necessidade da criação de centrais para pacificação restaurativa. Teríamos uma central judicializada para casos em que o conflito estabelecido gerou algum tipo de processo judicial, né, algum tipo de conflito que teve um crime, uma contravenção, um ato infracional que vai gerar um processo judicial. Nós teríamos uma central de práticas junto ao fórum da comarca. Mas também nós queremos ter centrais de práticas comunitárias. Então, de repente, nos bairros, poderíamos verificar algum bairro específico em que isso poderia trabalhar e ter uma incidência maior, junto à universidade também. Então nós queremos, na verdade, criar mais de uma central de prática. Partiremos da base da central de práticas do judiciário, do fórum, mas também queremos ampliar isso para a sociedade. O combate à violência e à proteção social são algumas das metas da Secretaria de Segurança Pública. Desta forma, o Executivo Municipal deve apoiar a iniciativa. Já existe um diálogo entre tanto o grupo de trabalho, a Comissão de Direitos Humanos aqui da Câmara, com o Executivo Municipal através da Procuradoria. Então me parece que essas novas formas de tratar conflitos, ou seja, de nós procurar tirar um pouco da judicialização toda e qualquer ação, elas são práticas inovadoras e que devem ser incentivadas. Do meu ponto de vista, e um pouco daquilo que a gente tem de acúmulo com a relação com o prefeito e com o Executivo Municipal, ela é vista com bons olhos. Então, acredito que nós não teremos dificuldades em contar com o apoio do Executivo para que esse projeto possa andar, tanto na Câmara de Vereadores e posterior na sua regulamentação e implementação no dia a dia da cidade. O trâmite deste projeto de lei é um pouco diferente.
O conteúdo é elaborado por vereadores e entidades, mas a apresentação depende do prefeito. Essa situação toda ela nasceu de uma demanda apresentada à Comissão de Direitos Humanos. Nós constituímos, através da comissão, um grupo de trabalho para pensar a legislação. Os próximos passos são nós finalizarmos essa legislação, apresentar para o grupo maior e, a partir disso, fazer a apresentação para o Executivo Municipal, que é quem tem a prerrogativa de enviar para a Câmara de Vereadores para que ele possa ser debatido. Então, esses seriam os passos que a gente vai perseguir agora na sequência. E estas foram as informações do Jornal da Câmara de hoje. Nós temos um novo encontro amanhã. Uma ótima noite e até lá!